Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje nós vamos começar uma série aqui falando sobre Revolução Francesa. Eu vou tentar ser breve. No entanto, essa série eu vou dividir em duas ou três partes. Vamos ver como que vai ficar aí essa primeira parte. Aí pode ser que tenha mais duas ou três, mais uma ou mais duas partes aí, né? Completando duas ou três partes aí sobre Revolução Francesa, tá? Então, nesse primeiro momento eu vou falar sobre o contexto social da França pré-revolucionária, tá? O contexto social da França antes da Revolução Francesa. E a princípio vou mostrar para vocês aqui um vídeo com uma música que relata um pouco, que mostra um pouco o que foi essa Revolução Francesa, tá? Então ouçam aí o vídeo. Vou dar o enter aqui. Ouçam essa música e depois a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Muito obrigado, até daqui a pouco. Ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'impose, tirant les sommets de cercueil. Bom, ok. Então eu tirei aqui a música, né? Já deu para perceber sobre o que ela, como que é a visão do autor da música, né? Uma visão extremamente nacionalista. E aí a gente pode parar para analisar um pouquinho sobre o que é ser nacionalista. Tá? Então assim, quando eu falo que esse autor ele tem o autor da canção, né? Ele tem uma visão nacionalista e é importante a gente falar sobre isso porque aqui nós estamos falando do século XIX e no século XX esse nacionalismo logo no início ele vai desencadear aí as grandes guerras, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então assim, esse primeiro momento nós estamos vivendo o auge do iluminismo, né? Então vamos lembrar um pouquinho do contexto social, né? Em que a França está inserida. É um momento em que os filósofos iluministas eles estavam ali na Europa sendo muito bem reconhecidos e estavam falando muita coisa sobre liberdade, sobre igualdade, né? E esse vai ser o lema da Revolução Francesa. Então vou até colocar aqui o slide para nós vermos. Então aqui, Revolução Francesa de 1789. Então o lema da Revolução Francesa liberdade, igualdade e fraternidade. E esse lema ele tem a ver com as ideias iluministas, né? As ideias de Rousseau, de Montesquieu, do Voltaire, né? Do John Locke, dentre outros, né? A gente vai ver também o Diderot, que vai falar, que vai desenvolver, né? Junto com o Lambert, né? De Alembert, desculpa, vão desenvolver a enciclopédia, né? Que é uma forma de difundir essas ideias iluministas. Então, assim, o que acontece? Essas ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade, de que somos que todo mundo tem que ter direitos, né? Direito à liberdade, direito à liberdade de expressão, a livre pensamento, né? Então todas essas ideias que aconteceram ali na França, né? E na Europa como um todo, ali no século XVIII, século XIX, elas vão fazer com que aí no final do século XIX a França, que era um país extremamente fechado e com um governo totalmente impopular,
né, um governo totalmente ditatorial, absolutista, que as pessoas se revoltem e vão lutar para que tenha, né, aí seus ideais, tenha as suas vontades sendo cumpridas. Não só as suas vontades, como seus direitos, né? Bom, é claro que isso é algo bem contraditório nos dias atuais, né? Por incrível que pareça, hoje em dia nós temos pessoas na sociedade que lutam justamente pelo contrário, né? Que acham que tem que sim ter um governo forte, que esse governo repressor é o governo que dá certo, né? Porque as pessoas só obedecem quando você tem ali pessoas fortes, pessoas que castigam, pessoas que reprimem, né? E é claro que eu, como professor de história, de filosofia, de sociologia, eu não quero nunca, né, pensar dessa forma. Não quero nunca imaginar que eu tenho esse pensamento de que as pessoas, para que elas aprendam a viver, elas têm que ser reprimidas, né? Muito pelo contrário, né? Eu acho que as pessoas elas vão viver bem a partir do momento que elas têm os seus direitos assegurados, né? E cumprem dessa forma os seus deveres. Porque se a pessoa for bem educada, por exemplo, ela vai se mostrar dessa forma e vai mostrar para a sociedade que ela tem condições plenas de pensar por si só e ao mesmo tempo respeitar o espaço do outro, né? Não por medo de que, se eu não fizer o Estado vai me reprimir, o governo vai me pegar, mas por uma questão ética, né? Por uma questão ideológica, vamos dizer assim, tá? Bom, prosseguindo aqui, então na França pré-revolucionária, como eu já disse, né, nós tínhamos lá um governo absolutista, né, uma monarquia absolutista que vem lá desde sempre, né? Eu acho que o expoente da monarquia francesa é o Luís XIV, que a gente já falou um pouquinho sobre ele, mas a gente vai voltar a falar, a gente fala mais um pouco, né, sobre ele agora. Então Luís XIV era reconhecido como Rei Sol. Uma das frases muito famosas aí do Luís XIV é: o Estado sou eu, né? Imaginem só eu, né, virando para vocês aqui, meus alunos, meus queridos, falando: a educação sou eu, né? A escola sou eu sou o cara, né? Eu sou o professor, vocês têm que me obedecer e fazer cegamente aquilo que eu mando. Então é um absurdo, né? Eu concordo com vocês. Se vocês olharem e falarem: o professor está se achando, né? Realmente, eu vou concordar plenamente com vocês. Porque, na realidade, não, né? Eu não sou a educação, eu não sou o sabe-tudo, aquele que vai ditar as regras, muito pelo contrário, né? Eu sou um aqui que venho aqui conversar com vocês, né? Falar algumas coisas, passar algumas ideias e aprender com vocês também. E aprendo muito com vocês, né? Então, assim, quando eu me formei na faculdade, a gente sai da faculdade achando que a gente, nossa, sabe muita coisa, né? E quando a gente começa a preparar as aulas para começar a trabalhar na escola, a gente percebe o quanto a gente não sabe, né? Sócrates, um dos grandes filósofos aí gregos, né? Dizia uma frase e por essa frase ele foi considerado a pessoa mais inteligente, que era só sei que nada sei, né? Então, pô, mas peraí, como assim, né? O cara diz que só sabe que nada sabe, ou seja, ele não sabe de nada e ele é considerado o mais inteligente, sim, né? Justamente porque ele sabia uma coisa, né? Que era verdadeira, que ele não sabia de nada. Os outros que achavam que sabia tudo, nem isso não sabia, ou seja, estavam completamente perdidos, né? Ele pelo menos tinha essa noção. Então, é isso que às vezes falta um pouquinho para as pessoas, para os líderes, né? Olhar para aquela pessoa, por exemplo, um presidente da república, né? Claro que eu estou falando isso hipoteticamente, nada, né? Não tem nenhuma semelhança aí com o que nós temos hoje, mas olha só, quando a gente fala, né, de um líder, ele, em primeiro lugar, ele tem que aprender, e ele aprende com todo mundo. Ele aprende com aquelas pessoas que têm, né, os cargos às vezes mais, que são considerados menos importantes, né, nas empresas, nas corporações, no Estado, e assim por diante. Nós aprendemos. Eu aprendo com muitos alunos, né, e isso eu acho que é típico de um líder, né, aprender com as pessoas que estão à sua volta, seja elas pessoas consideradas mais altas ou menos, né, em termos de cargo e tudo mais, né. Bom, a estrutura social da França era extremamente desigual. Ou seja, a maioria da população... Bom, eu vou explicar isso a hora que eu for falar sobre os estados e os estamentos, tá? Uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Hoje, a nossa sociedade é como? A nossa sociedade atual ela é uma sociedade dividida por
classes sociais. Então nós temos o miserável, nós temos o pobre, nós temos o classe média, nós temos o rico e nós temos o milionário, né? Então todos esses degraus aí que eu falei são classes sociais, né? São consideradas classes sociais. É assim que nossa sociedade é dividida na atualidade. Naquele momento não era assim, né? A sociedade ela não era dividida por classes sociais. Ela era dividida pelo que nós chamamos de estamentos, né? E esses estamentos eram 3, né? Então, quais eram esses 3 estamentos? Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Então, olha só. E aí, olha só a porcentagem que nós tínhamos, né? O primeiro estado, que era o clero ou a igreja, era 1% da população, né? Que era o clero. O segundo estado, que eram os nobres, eram aproximadamente 2% da população. E o terceiro estado, que eram os burgueses, ou os camponeses e os sansculotes, que eram um grupo de artesãos que existiam ali, representavam o terceiro estado. Então, essas três estamentos que existiam. Qual que é a grande diferença entre o estamento e as classes sociais? Bom, a grande diferença que eu vejo entre estamentos e classes sociais é justamente que as classes sociais, você tem a chance, hipoteticamente falando, né? Ou seja, na teoria, as classes sociais, nós temos a oportunidade, a chance de ascendermos socialmente. Ou seja, eu posso nascer miserável e posso morrer rico, milionário, né? Posso, hipoteticamente, isso pode acontecer. Eu diria que, teoricamente, isso acontece. Na prática, não. Olha, gente, esquece, não acontece, tá? Ah, professor, mas e o fulano? Eu não conheço ninguém, nunca vi uma pessoa que nasceu miserável e morreu milionário, né? Já vi alguns casos até da pessoa nascer pobre, ficar milionário, voltar a ser pobre e morrer pobre, né? Um caso, eu acho que clássico da nossa história é a história do Barão de Mauá, por exemplo, que foi um grande empresário brasileiro que trouxe vários benefícios à nossa sociedade e que, no final das contas, acabou morrendo na pobreza, né? Se tornou um dos homens, talvez o mais rico ou um dos mais ricos da sua época, e morreu na miséria, né? Por conta de uma série de coisas que a gente vai ver também, né, em um determinado momento aqui dos nossos estudos. Bom, então nós temos aí o primeiro, segundo e terceiro estado, certo? O terceiro estado, então, era formado pela burguesia naquele momento, camponeses e sansculotes. A burguesia eram aquelas pessoas que, de certa forma, eram pobres, e com muito trabalho, muito esforço, se tornaram pessoas ricas, vamos dizer assim. Comerciantes, banqueiros, né, pessoas que conseguiram trabalhar e ao longo dos anos de trabalho ela conseguiu juntar uma grana e conseguiu sim ter uma vida melhor, tá? O segundo estado era formado pelos nobres. Os nobres, quem é nobre, né? Quem já nasce nobre, a família real, né? As pessoas que estão ali em volta, o irmão do rei, o primo do rei, o tio do rei, as pessoas da família real eram considerados nobres, né? Pessoas que tinham algum título de nobreza, tá? E cada país ali, cada sociedade tinha, né, o seu rei, a sua rainha, o seu nobre, enfim. E o clero, que era representado pela Igreja Católica naquele momento ainda, né? Que formava o primeiro estado, tá? Então, esses eram os 3 estados que estavam. Aqui, ó, como eu disse para vocês, o terceiro estado é formado pela burguesia, né? Eles são ricos, de certa forma, mas sendo rico, eles não se tornavam nobres? Não, né? Na prática, não. Eles até poderiam, em alguns casos, comprar um título de nobreza, que era muito caro, que era muito difícil, e ficar e ter uma vida um pouco melhor. Mas passar a ser nobre, eles até poderiam comprar e se tornar um nobre, mas era muito difícil. Até porque era muito caro e se manter também era extremamente difícil. Então, isso, lógico, eu tô falando do finalzinho ali da Idade Média, já no período aí da Idade Moderna, né? Bom, então, essa era a sociedade francesa, dividida por estados, e aí o que vai acontecer? Aqui uma imagem dos sansculottes, né? Eles receberam esse nome por causa dessa roupa que eles usavam, principalmente por conta das calças largas, que não eram um costume
muito típico da época, tá? Aqui, para vocês verem, né, uma ilustração da época, onde nós temos aí, né, uma crítica a essa sociedade estamental. Nós temos o primeiro, segundo e terceiro estado representados aqui. Aqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas o primeiro estado, o terceiro estado, desculpa, ele é representado por esse senhor. Na verdade, não sei se fica clara essa imagem aí para vocês, mas esse senhor, ele tá como se fosse de cócoras, assim, né, de agachado, abaixado, né, as costas dele aí. E tem dois homens nas suas costas, um representando o primeiro estado, que é a igreja, né, o clero, e o outro representando o segundo estado, que são os nobres. Então os dois aí, a igreja e o clero, sentados aí nas costas dele, né, e ele, né, aí nessa charge dizendo: minhas costas não aguentam mais esse peso. Ou seja, o terceiro estado não aguentava mais ser terceiro estado, né? Então o terceiro estado não aguentava mais, porque na realidade, além de tudo isso que eu falei, né, da questão de uma sociedade estamental, de não haver mobilidade e tal, o grande problema é que quem bancava tudo era o terceiro estado. Ou seja, esses burgueses, né, que de certa forma tinham conseguido uma certa grana e tudo mais, qual que era o grande problema? O problema é que eles pagavam todos os impostos. Então, eram esses burgueses que bancavam tudo, né? Eles que mantinham a estrutura econômica e social dessa sociedade. O primeiro e segundo estado, eles não pagavam tributos, né? Não pagavam impostos. Só quem pagava era o terceiro estado. Então, assim, isso sobrecarregava demais o terceiro estado, em detrimento dos outros dois que ficavam né, na boa, né, só mantendo ali. E claro que se você assistir alguns filmes como O Homem da Máscara de Ferro, por exemplo, que é um filme que retrata um pouco isso, Os Três Mosqueteiros, né, alguns filmes desses, né, desses clássicos aí, você vai perceber, você vai ver bem isso. Você vai ver uma França onde os pobres, Os Miseráveis, que é o mais clássico de todos, tem até um musical, né, interessante. Então, assim, vai mostrar essa situação totalmente desigual que a França se encontrava, né? Que, diga-se de passagem, se a gente parar para analisar hoje em dia, há uma situação que não é tão diferente, né? Porque é uma situação bem parecida com aquela. Bom, então vamos continuar aqui. Então, além das questões sociais acima apontadas, a França passava por uma grave crise econômica. Então, a França, lá em meados de 1700, né, 1780, né, meados para o fim de 1700, da década do século XIX, ela passava aí, do século XVIII, ela passava por muitos problemas econômicos, né? Então, desde do governo de Luís XV, eu diria que assim, o Luís XIV, principalmente quando ele constrói o Palácio de Versalhes e deixa, né, depois ele morre e tudo mais, Luís XV vai assumir, né, e tal. Todos esses reinados, eles são extremamente ostentosos, né? Eles vão ostentar muita coisa, eles vão fazer, ganhar, fabricar, produzir muita coisa, mas tudo isso às custas dessa sociedade, né? E claro que chega uma hora que não aguenta, né? E foi o que aconteceu lá na França. Aí teve a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, que também foi uma guerra onde a França não se deu bem, onde a França se saiu bem depois da guerra. Eu diria que numa guerra ninguém sai bem. Mesmo os que se consideram vitoriosos nunca são vitoriosos, perdem pessoas, perdem dinheiro, economicamente é um desastre, enfim, né? A não ser que aconteça como na Primeira e Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos, né, que bancou de certa forma as guerras e depois cobrou, né, dos países lá que se mataram. Como a guerra não foi na América, foi lá na Europa, os Estados Unidos acabou saindo muito bem, mas é um caso atípico, né? Não é assim normalmente. Normalmente o país que entra em guerra sai muito mal. E aí nós tivemos colheitas muito fracas, né, nessa década, né, de 1780. Aqui nessa imagem, voltando um pouquinho, dá para perceber isso, né? Esses animaizinhos que estão aí,
aparentemente coelhos, né? Dizem que houve uma infestação de coelhos. Sabe o coelho bonitinho lá que você vê, né? Que traz o ovo de Páscoa e tudo mais. Então, esses coelhinhos aí que, né, aparentemente são animaizinhos inofensivos, dizem que nesse período eles detonaram com a agricultura lá na França, né? Que eles comeram toda a safra, ou boa parte dela. E isso também trouxe prejuízos para a França. Olha só quanta coisa estava acontecendo na França nesse momento, né? Bom, então olha só, aí nós temos esse contexto. Situação de exploração do terceiro estado, grave crise econômica e ideias iluministas. Esses são os 3 pontos, né? Então, situação de exploração mais crise econômica, dividido aí, somado, ou enfim, por ideias iluministas, de liberdade, de direitos, nós temos garantias, direitos, enfim, vai culminar no quê? Na Revolução Francesa, né? Então, como se deu isso, né? Em abril de 1789, vai haver uma convocação para que todos os representantes dos 3 estados estejam ali para poder ver como sairia da situação grave, da crise econômica que se instaurava ali na França. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, nós tivemos um impasse com relação aos votos. Porque, gente, é óbvio, nós vimos lá atrás, quantos por cento eram do primeiro estado? Do primeiro estado nós tínhamos 1%. Do segundo estado, nós tínhamos 2% da população. E do terceiro estado, restavam o quê? Vocês são bons de matemática aí? 97%. É óbvio que se você fizer uma votação, né, desses 3 estados aí, o que você vai ter? É óbvio que... gente, 97% contra 2 e 1% é óbvio. Né? Vamos votar para ver qual... Né, o que a gente vai decidir. O terceiro estado iria, obviamente, falar assim, olha, quem é o terceiro estado? Né? Os burgueses, os pobres, os miseráveis e tudo mais. Esse povo iria dizer, olha, eu acho que o rei e toda a sua família e o clero, a igreja, que são pessoas que têm dinheiro, devem pagar impostos, porque eles não pagavam. Né? Então, essa era uma ideia. E claro que o rei sabia disso, né? As pessoas ali próximas dele sabiam. E o que eles vão falar? Não pode ser assim. O voto ele tem que ser da seguinte forma: tem o primeiro, segundo, terceiro estado, cada estado tem direito a um voto. Então, quando eu estou em sala de aula, geralmente eu divido, para ficar bem claro, né? Eu divido uma parte grande da sala como terceiro estado, aí uma parte pequenininha como segundo estado e um ou 2 alunos como primeiro estado, né? Para representar o que era aquilo. Né? E aí eu faço a votação, falo, eu quero que o terceiro estado pague mais impostos. Aí, o que o terceiro estado quer, né? Daí tem um grupo grande, né, de alunos. Aí o terceiro estado vai falar, não, a gente não quer, não concorda com isso, tá? O que o segundo estado quer? Não, o segundo estado acha que o terceiro estado tem que pagar mais impostos, tá certo? O que o primeiro estado acha? O primeiro estado acha que o terceiro estado tem que pagar mais impostos. Enfim, quanto que deu essa votação? 2-1. O terceiro estado, então, perdeu, né? O segundo e o primeiro ganhou. Então, o terceiro estado vai ter que pagar mais impostos. E aí, os alunos normalmente que fazem parte, né, do terceiro estado ali, ficam meio revoltados. Que foi exatamente o que aconteceu. O terceiro estado ficou revoltadíssimo. Imagina só que votação mais injusta e desigual. Por mais que eles não estavam acostumados com essa coisa de justiça, de igualdade, de liberdade, né? Ainda não estavam, né? Na Inglaterra isso já tinha acontecido, mas na França ainda tinha aquele rei totalmente, né, tirano e tudo mais. Bom, mesmo assim, eles saíram, né, e foram à luta. Então eles fizeram o quê? Há quem diga, pessoal, meninas aí, né, de plantão, há quem diga que, inclusive, as mulheres foram uma das primeiras quando ficaram sabendo, né, desse impasse, dessa coisa que estava acontecendo e tudo mais, vocês vão ver isso aí na apostila, né, elas são as primeiras a sair às ruas e começar a lutar por melhores condições, por mais igualdade e tal. Isso, né, dizem as más línguas que foram as mulheres. Que elas, né, e assim, diga-se de passagem, pessoal,
É assim, entre nós aqui, eu vou olhar bem nos olhos de vocês agora, né? Eu acredito nisso, né? Nessa história aí de que foram as mulheres, acredito totalmente, porque, meu, quando você tem uma revolta lá de homens, né? Ah, os homens ali estão se revoltando, não sei o que, tal, tal, tal. Eu falo, mano, quer ver? Na primeira bala de borracha, todo mundo se dispersa e acabou, né? Agora, quando se fala em revolta de mulheres, né? Quando tem mulher na frente do negócio, quando as mulheres estão revoltadas, gente, eu falo, mano, sai da frente, né? Abre alas, né? Abre espaço aí, porque mulher, quando tá revoltada, o negócio é feio. Então eu acredito, né? Quando falam que na Revolução Francesa as mulheres foram as principais, aí foram as protagonistas da Revolução, olha, eu acredito totalmente, tá? Mas a grande questão é que aconteceu e começou, eles resolveram, né, se reunir, fazer uma reunião extraordinária, né? Aqui uma imagem da reunião ainda dos Estados Gerais, né? Como eu disse para vocês, nessa reunião, é claro que o primeiro e o segundo estado ficava nos lugares mais importantes da sala e o terceiro estado ele ficava bem, né? Quase que no fundo aí dessa reunião, que era a maioria das pessoas, e ali, claro, mais próximo só os representantes do terceiro estado, mas a coisa ali não estava boa para os outros dois estados. Bom, aqui eu já falei com vocês algumas vezes sobre essa construção, né? Sobre essa arquitetura que é a Bastilha, né? Então a Bastilha era o quê? Na verdade a Bastilha era um castelo, né? Que é muito comum lá na Europa e esse castelo ele ficava bem no centro assim de Paris, né? Ficava num lugar muito apropriado assim. Lugar central, que provavelmente deveria ser um castelo para um rei, né? Um lugar assim para uma pessoa importante e tal. No entanto, a Bastilha, ela se tornou o quê? Se tornou uma prisão, né? Uma masmorra. E nessa masmorra era para quem? Principalmente para aquelas pessoas que discordavam do rei, né? E de certa forma, tinham ali algum ato subversivo, alguma coisa assim, contra o Estado, contra o rei e tudo mais. Ele era preso, né? Ou seja, de certa forma, essa Bastilha, né, esse local, essa prisão, ela era um símbolo de, olha, se você não concorda com o que o rei fala, se você não concorda com o que o Estado está determinando, você tem uma opção. A sua opção é o quê? A Bastilha. Então, é muito interessante a gente observar isso, porque a gente vai perceber que quando acontece essa revolta, um dos locais, ou seja, a Bastilha ela se tornou um símbolo, né, da tirania e do poder do rei. E um dos primeiros locais que vão ser detonados nesse momento é justamente a Bastilha. Então, a Bastilha é onde as pessoas vão para lá e vão quebrar, detonar, soltar, libertar as pessoas que estavam presas e tal. Isso para que eles tenham essa liberdade, vamos dizer assim, para que eles demonstrem para o rei, para todos os que estavam ali, que chega, né, que não ia acontecer mais o que estava acontecendo até então. E aí nós tivemos aí a Assembleia Nacional Constituinte em 1789, né, então decretou a abolição dos privilégios feudais, então acabou o privilégio, né, da nobreza e tudo mais, a aprovação da Constituição Civil, né, do clero, confisco e nacionalização dos bens da Igreja Católica, então a Igreja também ela perde muito poder nesse momento, a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovou uma Constituição para a França de 1791. Então, assim, lembrando que Constituição é o quê? Constituição é onde está todas as leis, as regras de um Estado. Então, nós temos, por exemplo, a Constituição do Brasil. A última Constituição nossa, né, e que é uma Constituição muito interessante, é a Constituição de 1988. Né? Então, essa Constituição que é conhecida como Constituição Cidadã, que, diga-se de passagem, se você observar, tem muito da Revolução Francesa lá nessa Constituição de 1988. Então, é bem interessante, você vai olhar algumas leis que existem nessa Constituição, elas se parecem muito com o que acontecia lá na França, tá? Então, foi isso que aconteceu, né? Ou o que acontecia, ou como foi, né, cunhada ali a
Constituição da França e principalmente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que também é uma coisa bem interessante. Eu só faria uma observação, porque aí nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de certa forma, nessa própria frase, a gente percebe que as mulheres são um pouco excluídas, são um pouco não, são totalmente excluídas, né? Então a Declaração dos Homens, então as mulheres não fazem parte, e algumas mulheres que vão lutar para que as mulheres tenham direito após a Revolução Francesa, com as mesmas pessoas que lutaram por uma liberdade, né, por uma França livre, vão também agora negar esse direito às mulheres. Então isso também é um grande problema que nós vamos ter. Tá? Então aqui é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e aqui eu finalizo a primeira parte, né? Olha só para defender o direito à liberdade, à propriedade, à igualdade de todos perante a lei. Então isso é muito interessante, né? A partir daí nós temos uma série de outras mudanças na sociedade como um todo. Isso vai passar para os Estados Unidos, vai vir para o Brasil, a gente vai ver isso ao longo desse ano, tá? Então hoje eu paro por aqui, né, nessa primeira parte da aula de Revolução Francesa, e a gente continua nas próximas aulas.